Vamos continuar a nossa série de mensagens. Avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. Em nossa primeira mensagem, nós estudamos sobre a vida do rei Uzias e estudamos sobre a vida de Davi. E você viu Isaías, o profeta, dizendo: no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nós vimos que não se tratava do chamado de Isaías, mas de um nível mais profundo que ele entrava de avivamento. E aí nós falamos que para viver esse nível mais profundo, Uzias tem que morrer. E Uzias se trata do meu orgulho, do seu orgulho, dessa carnalidade dentro de nós. E para que Uzias morra, é necessário que resistamos a Uzias, com força, veemência, coragem. Quando nós nos levantamos para resistir Uzias, o próprio Deus se levanta e fere. A gente viu o que aconteceu. A gente vê Uzias buscando o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Mas a gente vê Davi buscando o Senhor por aquilo que Ele é. Uzias termina a sua vida leproso, isolado, sem poder pegar um netinho no colo, abraçar a esposa, ver o filho Jotão reinando. É um homem que teve por muitos anos sucesso, dinheiro, prosperidade e conquistas, mas morreu na lepra, sozinho. A gente vê Davi que não era um homem perfeito, é um homem pecador, mas que se arrependia, botava a boca no pó, ansiava ardentemente pela presença de Deus e pelo Espírito Santo do Senhor. Meu irmão, ele terminou os seus dias reinando. Foi o rei de maior conquistas em Israel. E teve a alegria de terminar os seus dias vendo seu filho Salomão, seu sucessor, prestes a realizar obras maiores por palavra do próprio Deus. Porque o próprio Davi disse: Senhor, eu vou fazer um templo. Ele falou: não, pode deixar, Salomão vai fazer. E ele falou: uau, o meu filho vai realizar obras maiores. Pensa num rei que terminou e deitou as suas cãs na sepultura com paz, alegria. Você tem opção. Qual geração você quer viver? Qual realidade você quer viver? E na mensagem de domingo passado nós iniciamos que para viver esta geração e esse avivamento de Davi, eu preciso ser dirigido pelo amado Espírito Santo. E nós vimos algumas coisas importantes. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, porque esta mensagem continua a mensagem de domingo passado. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida, parte 2. Nossa, agora eu me senti igual aquelas propagandas de filme, quando é trilogia. Pá, demais, hein? Atos capítulo 2, versículo 17. Você pode ler comigo? Vamos junto comigo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Uau! Aleluia! Palavra de Deus, promessa de Deus para o meu e para o seu coração. Você foi criado por Deus, querido, comprado pelo sangue de Jesus, chamado para um propósito. Não, você não é a raspa do tacho lá da tua casa, não. Não, você não é o ragaton, que é aquele termo hebraico que chamaram Davi quando Samuel foi ungí-lo como rei na casa de Jessé. Não, você não é café com leite. Você é chamado por Deus para um propósito. Não importa o que as pessoas pensem de você. Não importa se elas olham e digam: ah, aquela pessoa não tem muita capacidade. Sim, você pode, querido. Você é capacitado pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem te levanta para realizar obras maiores. Não é o que somos, mas é o que é derramado em nós. Não é o que temos, mas o que nos foi dado pelo Espírito Santo. Queridos, semana passada nós vimos que Jesus era completamente movido pelo Espírito Santo.
Semana passada nós vimos que o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros discípulos de uma forma sobrenatural, aquele batismo no dia de Pentecostes. Algo que começou naquele dia e não terminou, não parou, continuou acontecendo. O Espírito Santo de Deus se manifesta onde existe unidade. Não adianta, lembra que eu falei para vocês assim: ah, pastor, eu quero tanto ver a manifestação, eu quero tanto ver o poder de Deus, mas não acontece. Eu busco, eu oro, eu jejuo, mas e aqueles negócios que acontecem na tua casa lá? Né? Tem umas ações, né, umas coisas que acontecem, não tem nada a ver com paranormal não. É bem coisa natural da carne mesmo. É prato que voa, copo que voa, é discurso. Meu irmão, se não tem unidade nem na tua casa, você acha que o Espírito Santo vai se manifestar? O Espírito Santo, através de Jesus e do Senhor Deus Pai, é o maior exemplo de unidade e família que temos. Se você quer viver a manifestação do poder de Deus, você precisa ser um com a família de Jesus, lá na sua casa. Pastor, mas todo mundo tem problema. Todos temos, às vezes, opiniões diferentes, dificuldades, mas, meus irmãos, nós nos ajustamos. Perdoamos e somos perdoados, e andamos em unidade. Pode dizer amém? Então, queridos, o poder de Deus, através do Espírito Santo, se manifesta onde existe unidade. E por fim, nós vimos semana passada que o Espírito Santo nos faz fiéis e generosos. Continuando essa mensagem, número 5. O Espírito Santo confirma a pregação do Evangelho com sinais e maravilhas. Eu fico impressionado quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro. Gente, o apóstolo Pedro, abra sua Bíblia em Atos, deixe ela aberta em Atos capítulo 5. Quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, eu fico impressionado. Eu fico tocado. Atos 5, 14 em diante diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos, repita comigo, todos, bem forte, todos eram curados. É demais. Meu irmão, uma coisa eu aprendi com os meus professores de teologia. Quando a Bíblia fala todos, é todos. Quando a Bíblia fala não, é não. Quando sim, é sim. Quando é nunca, é nunca. O texto fala que todos eram curados. Uau! Sabe o que mais me assombra? Olha para mim. É de saber que o Espírito Santo estava usando ninguém mais, ninguém menos que Pedro. Por isso, pastor, Pedro era o cara. Ah, é? Vamos pensar em Pedro antes do Espírito Santo. Teimoso. Quando Jesus falava pedra, ele falava água. Quando Jesus falava água, ele falava pedra. Quando Jesus falava eu vou morrer, ele falava não, você não vai morrer. Ele acertava algumas, outras vezes Jesus olha para os olhos de Pedro e diz: cala-te, Satanás. Eu falei, opa. É o Pedrão que falou assim para Jesus: nunca te deixarei, nunca te negarei, eu estou contigo até a morte, contigo eu vou para a cruz. E no dia seguinte ele fala: nem conheço esse cara. Não, você andou com ele, você está louca, eu nem sei quem ele é. Quem que é isso aí mesmo? Ah, você é um dos dele. Eu já disse que eu não tenho nada a ver com esse cara. E o galo canta. É desse Pedro que eu estou falando. É desse Pedro que a sombra dele as pessoas colocavam os doentes para serem curados. Esse Pedrão que antes do Espírito Santo, quando Jesus morreu, mesmo Jesus tendo dito: farei de você pescador de homens, quando Jesus morreu, para onde ele volta? Para pescar. Volta lá para a lagoa, volta lá para Galiléia, lá para o mar da Galiléia, vai lá pescar, vai lá de novo, volta para a pegada. Peraí, Pedrão, mas você já não foi chamado por Jesus? Pois é, mas ele morreu, né?
Mas ele não falou que ia ressuscitar. Mas estou sabendo essa história aí. Ele falou, mas nem entendi direito. É melhor eu garantir o meu aqui. Jesus tem que voltar. Falou, Pedrão, você me ama? Ô Jesus, eu te amo. Fala assim, você me ama mesmo? Ô Jesus, é verdade, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Ô Pedrão, ô Jesus, tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Faz o seguinte, então pastoreia o meu rebanho. Aí o Pedrão se toca, fala, estou junto, estamos na pegada. Aí o Senhor Jesus fala assim, ó, o negócio é o seguinte. O Senhor já falou isso da outra vez. Lembra que você falou, você está comigo, você não vai me abandonar, nós estamos juntos. Só que não deu certo, mas dessa vez eu tenho um plano. Eu já tinha desde a outra vez, Pedrão. É que você não sabia. Eu estou enviando o meu Espírito. Eu vou derramar do meu Espírito. Aí em João 20, eu falei para vocês semana passada, Jesus falou assim, receba. E eles receberam o Espírito Santo. Aí já está pronto? Estamos na pegada já, Jesus? Não. Vão para Jerusalém e esperem, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí eles oram, e o Espírito Santo desce, e o Pentecostes acontece na vida deles, de uma forma sobrenatural, são cheios do poder. Jesus, ele vai aos céus, e eles começam a igreja, só naquele dia 3.000 se convertem. E aí meu irmão, Pedro, o líder da igreja primitiva, e do ministério, e do colegiado apostólico, e esse homem começa a realizar sinais e maravilhas. Não, o que a Bíblia não está ensinando, a doutrina de a gente curar com sombra. Não, vamos pegar o pastorzão, vamos botar o pastorzão, de noite não dá, então vamos fazer culto só de dia, e a gente põe o pastorzão contra o sol bate, a gente passa os doentes pela sombra do pastor, vai todo mundo ser curado. Está na Bíblia. Que está na Bíblia o quê, rapaz? Presta atenção. Nós vamos pegar 318 pastores e fazer a sombra dos 318 para curar o povo. Ei, para aí, irmão, sem palhaçada, beleza? Não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é o que o Deus pode fazer pelo poder do Espírito Santo através de um homem que é dirigido pelo Espírito. E isso não tem a ver só com Pedro, tem a ver com você. Pastor, tem a ver com você. Tem a ver comigo. O Espírito Santo, pelas mãos dos discípulos, faziam sinais e maravilhas e milagres. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os apóstolos, sabe quem? Eu fico pensando, quando eu olho para o texto e falo, os apóstolos, eu fico pensando assim, gente, você já parou para pensar que até o Tomé estava realizando sinais e maravilhas? Tomé, velho. O Tomé que não creu. O Tomé que o pessoal fala, Jesus ressuscitou. O Tomé, só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Tinha um programa do Silvio Santos que ele fazia isso. Eu só acredito, e o auditório, vendo. Acho que era o Silvio Santos que fazia isso. É o Tomé. Eu fico imaginando. O Tomézão lá, eu não acredito nessa história. Vocês estão de brincadeira comigo? Que ressuscitou que nada. Aí Jesus aparece, aí o Tomézão com aquela cara de tacho. Aí Jesus fala assim, rela aqui, toca aqui. Você não queria ver? Pensa num Jesus que sabe dar uns tapas com luva de pelica também. Jesus é da pegada, irmão. Está pensando o quê? Aí o Tomé, não Senhor, não. Aí Jesus fala, só porque você está vendo? Bem-aventurados aqueles que vão crer e não vão ver. Hey! Aleluia! Aleluia! Mas eu te digo, irmão, o Tomé realizava sinais e maravilhas. Porque eu estou falando de um Tomé antes do Espírito e o Tomé depois do Espírito. Aí sabe o que o diabo faz? Ele é o acusador. O diabo chega para você e fala assim, você era cheirador de cocaína, rapaz. Você acha que Deus vai fazer cura? Deus vai realizar sinais através da tua vida? Você era um safado, você era caloteiro. Você chegou para a igreja, você devia para todo mundo. Você dava cana até no pessoal da igreja. Você acha que Deus vai fazer através da tua vida? Você era garota de programa.
Você não vai fazer coisa nenhuma. Líder de célula? Está de brincadeira? Um dia, alguém que fez programa com você vai te aparecer e vai falar: você era homossexual. Você acha que Deus vai manifestar o poder dele na tua vida? Pensa num capeta que fala. O problema é quando você fica quieto. Sabe o que você tem que fazer? É isso aí mesmo, capeta. Eu era tudo isso que você falou e muito mais do que você não sabe. Mas acho que o que você não percebeu é que eu fui lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou novinho em folha. Eu estou novinho em folha. Eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Deus está fazendo coisa nova na minha vida. Hey! Toma essa, cão. Deus chama as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Pastor, teu passado te condena. Me fala um aqui que não tem um passado que condene. Meu irmão, o que interessa é quem é você hoje em Cristo. Eu e você fomos lavados, regenerados e transformados pelo sangue do Cordeiro. Se Deus transformou Tomé, João, Tiago, Pedrão, Paulo, o que Ele não vai fazer com você e comigo, hein? Meu Deus, vai ser demais. Sexto lugar, o Espírito Santo promove crescimento da igreja. Crescimento. Lá no dia de Pentecostes converte 3.000. No capítulo 5, 5.000. A igreja fala, a Bíblia fala que a igreja se multiplicava. O Espírito Santo vai acrescentando. Aí sabe o que eu penso? Eu fico pensando, irmão, que só tem um que não gosta de ver a igreja crescer. O diabo. O diabo, quando vê a igreja crescer, ele fica endemoniado também. Ele fica endemoniado, ele fica louco. E aí ele fala: não pode, que negócio é esse? Porque, meu irmão, quando a igreja avança, é sinal que o inferno recuou. A igreja avança, o inferno recua. Meu irmão, é demais. E o capeta fica encapetado, ele fica endemoniado, ele fica louco, ele dá o grito de desespero dele mesmo. Aí, eu fico de vez em quando ouvindo alguma... lá na célula falar não sei o quê. Porque a igreja cresceu demais. Porque gostoso era quando era pequenininho. Porque agora, porque ele cresceu muito. Porque agora... Se você não gosta do crescimento da igreja, eu não quero ser indelicado, mas só tem um que não gosta de ver a igreja crescer. Eu de você mudava de opinião. Porque quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo que quanto mais poder do Espírito, mais eu vejo a palavra seguida multidão. Eu vejo poder de Deus em Jesus através do Espírito Santo. E eu vejo na mesma frase, no mesmo versículo, multidão. Eu olho para Pedro, eu olho o poder de Deus, eu olho manifestação e eu enxergo multidão. Querido, preste atenção no que eu vou te falar. Onde tem mel tem formiga. Onde tem presença manifesta de Jesus tem muita gente, tem multidão. É por isso que a célula na tua casa multiplica. É por isso que você começou a célula. É tão cheia de Jesus, tão cheia de Jesus, tão cheia de Jesus. É tanta atmosfera de glória na tua casa. É a manifestação do poder, do milagre. As pessoas oram e são curadas. É tão tremendo que quem ouve quer ir. Ela se multiplica. É o poder de Deus. Eu vejo isso na vida deles. Lá em capítulo 5, verso 14, o Espírito Santo atrai multidões para a igreja de Cristo. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados
capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem ao Pai. Aqueles que obedecem. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus nos concedeu aos que lhe obedecem, diz a palavra. O Espírito Santo conduzia a igreja em todos os dias, lá no templo, Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É interessante que tem gente que ainda não gosta de negócio de célula. Fala, negócio de célula eu estou fora. Negócio de célula eu não gosto. E papapá, e papapá. Meu irmão, o texto diz, olha lá. No templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Meu irmão, a igreja é como um avião. Nós nos reunimos aqui para poder celebrarmos em unidade. É uma asa. As células que acontecem nas casas é a outra asa. Você chega para o passarinho e fala: ô passarinho, qual asa você gosta mais? Ele fala: das duas. Fala: não, passarinho, você tem que escolher uma. Qual das duas você gosta mais? Ele fala: das duas. Não, passarinho, você não está entendendo, eu vou ter que engessar uma sua, mas não está quebrada. Não, mas você está muito esbaforido, você está voando demais, nós vamos ter que engessar. Escolhe uma das duas. Falou: não importa, porque se qualquer uma das duas que você tirar, eu paro, eu não vou mais. Já não sou mais um pássaro. Eu vou ser uma galinha, ficar ciscando. Vou ser um pardal com síndrome de galinha, não posso voar, só... A igreja foi feita para voar. A igreja foi feita para avançar. A igreja foi feita para viver obras maiores. Você está entendendo, Fausto? Isso tem a ver com a tua vida, irmão. Tem a ver com o que o Senhor quer para os nossos corações hoje. 7º lugar. As meninas chegaram? Ainda não. Bacana, que eu posso pregar. Quem está comigo aí? Aleluia. Pessoal do fundo não está não? Bom. Amém? Meu irmão, você vai sair daqui hoje mascando prego e cuspindo fogo. Você vai sair daqui, meu irmão, motivado na palavra a ser cheio do Espírito Santo. Amém? Isso é vontade de Deus para a tua vida. Vontade de Deus. 7º lugar, queridos. O Espírito Santo conduz pessoalmente a vida dos discípulos de Jesus. Nós precisamos aprender isso como igreja. Quando eu olho para a vida de Estevão, eu fico impactado. Quando eu olho a vida de Estevão, eu vejo que esse homem, querido, ele era cheio do Espírito Santo. Capítulo 6 de Atos, versículo 15, diz assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, e esse rosto que brilhava como o rosto de um anjo. Eu pergunto a você, quem era Estevão? Era um apóstolo? Quem acha que ele era apóstolo? Levanta a mão não, levanta a mão não. Quem acha que ele era um pastor da igreja? Depois da primeira, todo mundo ficou na agora. Não, agora vamos esperar, né, pastor? O Estevão, ele era um assistente social. Assistente social. Já parou para ver isso? A Bíblia fala que o apóstolo disse o seguinte: gente, a nossa função aqui não é ficar cuidando das minúcias. Nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Escolham homens, pessoas cheias do Espírito Santo, para que possam assistir as viúvas nas suas necessidades e os órfãos. Ele era diácono. E o diácono cuidava da ação social da igreja primitiva. Eu fico tão impactado porque o pessoal das células se mobilizam todos os domingos pela manhã, após o culto, para limparem. Eles limpam banheiros, varrem o chão, passam pano.
Eu acho tão extraordinário, queridos, porque ali não tem quem é doutor, quem é iletrado, quem é dono de empresa, quem é assalariado. Está todo mundo junto com a vassoura na mão. Eu acho lindo isso, eu acho demais, é extraordinário. Mas sabe o que é mais extraordinário quando a gente olha para a vida de Estevão? É que você dentro da igreja não pode pegar nem numa vassoura se você não for cheio do Espírito Santo. O problema é que as igrejas mudaram isso. Tem muitas igrejas hoje escolhendo pastores, e eles colocam um currículo para os pastores. A gente precisa de um pastor. Ah é? Como é que você quer? Falou, ó, ele tem que falar pelo menos 3 línguas, né? Então português, espanhol, inglês, isso é básico. O que vier a mais já é um plus. Ele tem que ter no mínimo um mestrado com vistas a doutorado. Então, meu filho, você não quer um pastor, você está comprando um funcionário, comprando alguém. É diferente. É interessante que a Bíblia coloca o contraponto, ao passo que a igreja não mede mais a espiritualidade do pastor e somente aquilo que ele faz e da sua intelectualidade. A palavra de Deus diz: nós queremos ser homens mergulhados na palavra e na vida de oração. Igual vida poderosa no Espírito Santo. A gente tem invertido os valores, igreja. A gente tem invertido os valores, está errado. Isso não pode continuar acontecendo. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter nossas vidas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem pessoalmente conduz a vida de nós, discípulos de Jesus. O rosto de Estevão brilhava. 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 Eu só conheço outro na história, fora Jesus, que foi transfigurado no monte, mas Moisés, que teve um bate-papo com Deus, e ele desce para o povo, e o rosto dele brilhava. Eu estou falando de Moisés. Moisés. Conversa com qualquer judeu. De repente tem até um judeu aqui. Conversa com esse judeu e pergunta quem é Moisés para o povo judeu. E de repente, o Espírito Santo faz o rosto de um Estevão, que se tornou o primeiro mártir. Faz o rosto dele brilhar. Você já pensou que isso pode acontecer com você? Eu não sei você. Tem 2 tipos de pessoas que leem a Bíblia. Os que leem como se fosse uma historinha, um conto de fadas. E outros, e eu me incluo nessa turma, que eu vejo tanta realidade. E conforme eu vou lendo, eu falo, faz de novo, Deus. Faz comigo. Muda o que tem que mudar. Tira o que tem que tirar. Mas eu quero viver isso. Eu quero viver. É uma santa fome. Porque eu vejo, meu irmão, que isso é liberado para os filhos de Deus. Esse é o diferencial que tem que acontecer na igreja. Na igreja. E eu pergunto, quem é a igreja? Quem é a igreja? Você não pode responder nós. Quando você responde nós somos a igreja, você está errado. Quando eu respondo nós, eu já estou jogando a responsabilidade para o irmão do lado. Por que a gente não está vivendo esse avivamento pleno? Porque nós somos a igreja. Porque se a igreja orasse mais, se a igreja jejuasse mais, se ela fosse mais santa. Agora, meu irmão, todas as vezes você tem que falar, eu sou a igreja. Por que ainda não estamos vivendo a plenitude do avivamento? Porque nós, igreja, não estão buscando na plenitude o que deveria buscar no Espírito Santo. Ele ainda não está governando por completo a minha e a sua vida. Precisamos mergulhar num nível mais profundo. Existe um nível mais profundo. Existem águas profundas. Pode dizer amém a isso? É interessante que o Estevão, meu irmão, ele vê Jesus à direita de Deus. Está lá, capítulo 7 de Atos, versos 55 e 56.
povo está querendo matar Estevão. Estevão falando de Jesus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem tempo, meu irmão, e nem vontade de reclamar, murmurar, xingar, brigar. Eles vão falar que você é careca, que você é gordo, que você é feio. E você vai falar assim, e você é lindão. A tua vizinha vai chegar, jogar a sujeira lá na tua calçada. Sabe o que você vai fazer? Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai lá e vai tirar a sujeira e botar no saco de lixo, e botar para o lixeiro levar. E vai falar, Jesus te ama e eu também. E o Estevão, o pessoal com pedra na mão para atacar na cara dele, meu irmão. E quando era apedrejamento, não era estilingada não. A morte por apedrejamento eram pedras do tamanho de um paralelepípedo. Ele subiu muitas vezes num lugar mais alto como eu estou. E o apedrejamento era só aqui, ó. É de cima para baixo. E ele vendo essa galera com a pedra na mão, e ele, meu irmão, está cheio do Espírito, ele está cheio de Jesus, e ele só fala que Jesus é lindo, ele só fala que Jesus é o Messias, ele só fala de Jesus, 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 e o povo fala, cala tua boca, cala tua boca, cala tua boca, e ele, Jesus, 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 Jesus é lindo, ele te ama, ele quer te salvar, cala tua boca, e começaram a tacar pedra nele, e ele fala, eu estou vendo Jesus, ele está à direita de Deus, à destra de Deus Pai, e a palavra de Deus fala, que aquele povo ficava tão irado, que eles rilhavam os dentes de ódio. É a mesma expressão que você encontra lá no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Se você está achando que no inferno tem gente chorando, eles estão furiosos, eles têm ódio. É a mesma expressão de quando mataram Estevão, rilhar de dentes. Eles estão no inferno e continuam cheios da sua ira e do seu pecado, blasfemando contra Deus. Meu irmão, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, mesmo diante da face da morte, Jesus vai brilhar através de nós. Há pouco tempo atrás eu mostrei um vídeo onde os cortadores de cabeça lá no Oriente sacrificaram e martirizaram alguns irmãos nossos. E eu estive conversando com um árabe ou com alguém envolvido, não me lembro bem. E essa pessoa disse, graças a Deus que eles não cortaram o áudio. Não aparece, mas só se ouve a voz deles. E quando eles deitam e começam a cortar os pescoços, a gente não entende, mas na língua árabe eles estão falando Jesus, Jesus, Jesus. Está faltando Espírito Santo. Estevão vê Jesus à direita de Deus. E Filipe? E Filipe? Filipe também não era apóstolo, Filipe também não era pastor, Filipe era um evangelista. Quando eu olho em Atos 8, capítulo 8, versículo 5, diz assim, que ele anunciava Cristo em Samaria, e o pessoal de Samaria começou a se converter, queridos. Sabe por quê? Olha lá o que diz, Filipe realizava sinais miraculosos. Sinais miraculosos. A manifestação do poder. Sabe por quê? Eu e você precisamos aprender que o Senhor, Ele quer pregar aos olhos e aos ouvidos. Você está acostumado a ouvir mensagens aos ouvidos, mas você precisa ver a manifestação do poder diante dos seus olhos. Não apenas ver, mas ser instrumento de Deus para realizar estes sinais. Pode dizer amém? Queridos, é incrível ver, porque os espíritos imundos, eles saíam de muitos, dando gritos. Que o capeta é assim, quando ele é afrontado, ele é apelão, né? Ele grita mesmo, ele esperneia. Que ele sabe que vai perder. Porque ele não pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Então ele esperneia, ele grita, se debate, quer dar showzinho, né? Ele não tem microfone, então ele quer chamar atenção. Aí o texto, saíam gritando, gritando. Mas o Filipe, meu irmão, por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Paralíticos, mancos,
É interessante que ali diz: houve grande alegria naquela cidade. Ei, vem cá. Você está entendendo? Você está entendendo? O texto fala que a alegria chegou naquela cidade pela manifestação do poder, da glória do Espírito Santo através de Felipe. Mancos, aleijados, endemoniados, e a multidão chegava. O Espírito Santo quer fazer isso lá na tua casa, na tua célula. Lá. Vai chegar aquela vizinha para você dizendo: eu estou com tanto problema, meu marido vai perder o emprego. Eu fui no exame, estou doente. Tem gente que fala assim: vai lá no meu pastor, vou te levar no meu pastor. Quem levar no pastor? Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Você vai fazer o seguinte: vem cá, entra aqui. O que você vai fazer? Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer, não eu. Ajoelha aí, vai lá, põe a mão na cabeça, repreende a opressão, repreende a enfermidade, e você vai ver a manifestação do poder. O que você está precisando é de ousadia. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um espírito de ousadia, de poder, de amor e moderação. Ousadia, ousadia. Tem tanta coisa que acontece, filhos. Eu vejo na vida de Felipe também, capítulo 8, versículo 39 agora. Ele está evangelizando o eunuco. Eu vou parafrasear o texto para a gente ganhar tempo. O mesmo Felipe, o Senhor leva ele a um lugar, um eunuco está numa carruagem lá. O Espírito Santo fala: é esse que você tem que ganhar para Jesus. É esse aí. Aí ele senta e começa a falar de Jesus. Ele estava lendo o profeta Isaías. Você está entendendo que você está? Não estou entendendo nada. Rapaz, ele está falando de Jesus. Quem é esse Jesus? Você não quer entregar a tua vida para ele? Eu quero. Ele entrega a vida a Jesus. Aí o eunuco fala: tem água ali. O que me impede de ser batizado? Nada, é agora. Para essa carroça aí. Brecou, tal, desceu, mergulhou, tibum, batizou. Aí a hora que o eunuco foi falar: eita, Filipão, eu estou na Cadê o Felipe? Diz o texto que o Espírito Santo fez ele desaparecer. Eita glória! Aí você fala assim: pastor, peraí, não é desse jeito, a gente tem que ser mais racional. Meu irmão, o que a Bíblia fala, eu creio, ponto final. Se a Bíblia tivesse dito que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Mas meu irmão, ele falou que a baleia, um grande peixe, engoliu o Jonas, e que o Espírito Santo pegou o Felipe e o transportou, o teletransportou. Eita, está parecendo Guerra nas Estrelas. E ele apareceu em Azoto. É demais. É você que não está sabendo, mas o Espírito Santo faz coisas extraordinárias desse tipo ainda hoje. Aí você fala assim: eita, prepara. Aí você diz assim: pastor, mas eu não vejo isso acontecer hoje. Eu vou te falar o porquê. Porque o Espírito Santo, ele não foi enviado para entreter bodes. Ele foi enviado para manifestar a glória de Deus aos perdidos. Se você está achando, meu irmão, que você vem para a igreja, para o Espírito Santo fazer magiquinha de Mr. M para você, esquece, meu irmão. As maiores manifestações da glória, do poder de Deus, não acontecem durante a celebração, acontecem da porta para fora. Os maiores milagres que a nossa igreja tem vivenciado, não tem acontecido dentro da igreja, tem acontecido nas células. Porque há um motivo, há uma razão para a manifestação da glória do Senhor. A manifestação do poder não é só para o reteté. E eu gosto de um reteté, irmão. Eu gosto do avivamento. Eu gosto, eu quero. Mas a manifestação do poder é para a gente invadir essa cidade com a glória do Senhor Jesus. As maiores experiências que eu tive, meus amados, foi nessas viagens que o Senhor tem me levado. Eu acho que eu não falei aqui das experiências que eu tive agora
do Japão, eu falei para vocês, eu acho que eu falei no culto, nos outros cultos. Isso aconteceu agora, fresquinho. Preguei numa conferência, lá no Japão, há um mês e pouco atrás. Quinta, sexta, sábado. Terminou sábado à noite. Domingo de manhã eu fui para Fuji e preguei numa pequena igreja em Fuji. Quando eu cheguei lá em Fuji, trouxe uma mensagem ali de conforto na igreja. Havia poucas pessoas, poucas mesmo. Mas eu preguei como se eu estivesse aqui, ó, diante de vocês. E no final, como tinham poucas pessoas, eu senti do Espírito Santo de orar por cada uma. E eu criei naquele momento que haveria a manifestação da glória, do poder de Deus. Então eu chamei, e eu fui orando por uma, fui orando. A umas o Espírito Santo começou a dar palavra de conhecimento. Para quem não sabe, eu chego na pessoa, o Espírito Santo joga no meu espírito. Está acontecendo isso, por conta disso, daquilo. Aí eu chego no ouvido da pessoa, o Espírito Santo está me falando assim, assim, assado. É isso mesmo? A pessoa, e começa a chorar. Vamos orar. Chegava outra, orava, mesma coisa. Aí tinha uma jovem de uns 28 anos, que eu nunca tinha visto. E essa jovem veio do meu lado. E naquele momento eu senti no meu espírito de orar em línguas. Eu não tinha orado até então. Aí me veio o impulso, eu já estava na pegada, já estava aleluiado. Eu soltei uma palavra em línguas. E parei. E aí eu soltei mais uma rajada ali, eu não sei, tal. E depois comecei a orar em português. Mas na primeira palavra que eu disse, ela começou a chorar. Mas enfim, passou. Depois, terminou o culto. Vieram, pastor, o senhor viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? O senhor chamou ela pelo nome dela japonês. Como assim? O senhor chamou ela, o nome dela em japonês. E Deus falou para ela através do Senhor, filha, eu te chamo pelo nome. Isso acontece hoje. Ano passado eu estava no Chile, esse ano, agora esse mês, final do mês, eu estou indo para o Chile novamente, para pregar ali no norte do Chile, em Iquique. Ano passado nós estávamos ali, e também no momento, já não mais da mensagem, mas de ministração, tínhamos os intérpretes, pregávamos e a pessoa pregava em português. E ali, numa manifestação do Espírito, a gente descia e começava a ministrar cura, libertação. E havia uma jovem. E eu estava orando e eu orava e a pessoa traduzia. E eu orava e a pessoa traduzia. E me veio o impulso e eu comecei a falar em espanhol no ouvido daquela moça. E falei tudo que o Espírito me deu. Aí a intérprete ficou olhando. Tipo, não tem que interpretar, você falou em espanhol. Eu falei, eita, eu acho que eu aprendi. Aí eu fui tentar falar, já não saiu mais nada. Mas era aquilo que o Espírito queria falar para aquela pessoa de forma pessoal. É demais. É para hoje. É para hoje. Basta eu e você buscarmos. Meu irmão, tem coisas extraordinárias que o Espírito Santo faz acontecer, que eu tenho até medo de falar para vocês. Tem gente que olha um texto como esse e fala, o quê? Filipe foi teletransportado. Eu não sei se foi teletransportado, meu irmão, que essa é uma linguagem de guerra nas estrelas. Mas que o Espírito Santo pegou ele e o levou para um outro lugar de forma sobrenatural, isso aconteceu. Já pensou? Pode acontecer hoje. É de repente, mas sempre tem um propósito. Tem irmão seu aqui
que tem orado horas a fio nas madrugadas. E ele já experimentou algo que está relatado em livros de avivalistas. Ele ajoelhado, ele disse: pastor, eu não sei se o senhor vai acreditar, e eu conheço no caráter desse homem. Ele está aqui inclusive, é um intercessor. Eu falei: eu acredito. O que foi, filho? Ele com lágrimas nos olhos diz: eu estava orando, pastor, e quando eu percebi, eu estava levitando numa altura, uma certa altura do chão. Eu falei: eu creio, filho, porque não é a primeira vez que eu ouço. Isso está registrado em livros de avivalistas. Há o nome de um avivalista que eu não me lembro do nome. Se alguém lembrar, pode levantar e falar. Ele costumava orar cavalgando. Ele andava a cavalo e orava. E a esposa dele tinha uma torre de oração, um quarto de oração em casa. A esposa orava no quarto, mas ele gostava de montar a cavalo e sair pelo campo orando. Me foge o nome dele agora. Finney. Acho que foi Finney. E num dia o Finney, ele volta para casa. Quando ele abre a porta, a esposa dele estava levitando uns 70 centímetros do chão. O Espírito Santo, meu irmão, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas diz a palavra, para aqueles que creem. O que eu estou dizendo a você é que existe um nível mais profundo. E nós estamos nos contentando só com essa aguinha na margem da praia. A gente está igual criança. Igual criança. Vem aquela ondinha, a gente molha o pé. Ai, que gostoso. Mas o Espírito Santo está falando: vem para cá, rapaz, vem surfar. Vem. Tem coisas extraordinárias que eu quero levar você a experimentar. Domingo passado à noite, teve uma senhora, eu não sei se ela está aqui. Domingo passado, uma senhora me esperou e falou: pastor, ore por mim. Que foi, filha? Eu já tive câncer de mama e apareceu agora nódulos aqui na minha garganta, perto aqui da tireoide. O médico olhou, ele quer fazer um exame, eu estou preocupada, mas eu confio no Senhor, amém. E nesse momento, o Espírito Santo falou assim para mim: manda a Paula orar, quero mostrar para ela o meu poder. Falei: Paula, esposa do pastor Marcos. Paulo, o Espírito Santo falou que ia ser contigo. Ela regalou o olho, falou: põe a mão aí e determina a cura. Deus quer mostrar para você que Ele faz ainda hoje. Aí ela obedeceu, pôs a mão e começou a orar. Em nome de Jesus eu repreendo. E prendeu e orou. Essa irmã foi segunda-feira para São Paulo. Terça-feira no Tadel, a filha dela estava aqui, me chamou emocionada, dizendo: pastor, lembra da minha mãe? O senhor orou por ela no domingo à noite? Eu falei: lembro sim. Ela fez o exame, o médico pegou e o médico disse que ela não tem nada. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Tanta coisa que eu poderia falar aqui da manifestação do poder do Espírito Santo. Pedro, através do poder do Espírito, ressuscitou. Dorcas, está lá em Atos 9:36 em diante. O Espírito Santo deu visão a Pedro e o enviou à casa de Cornélio. Atos 10, capítulo 10, versículo 9 em diante. Dá uma olhadinha nessa daí. Eu gosto dessa. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha isso. Tendo fome, olha lá, achar. Queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, meu irmão, olha o que diz aí. Olha o que diz aí, filho. O Pedro caiu em êxtase. O texto não fala que ele ajoelhou. O texto não fala que ele tirou uma soneca e teve um sonho. O texto fala que ele estava orando, buscando e caiu em êxtase. Sabe por que eu estou fazendo esse destaque?
Porque às vezes você não entende o que acontece com algumas pessoas. Às vezes a pessoa está tão com vontade, ela está com tanta fome, com tanta sede, ela está tão aberta, e o Espírito Santo, ele só joga um grãozinho a mais da manifestação do poder dele. Meu irmão, sabe o que acontece? A nossa carne não aguenta. A nossa carne não suporta, é muita unção, é muito poder. Foi assim com Daniel. Quando o anjo manifestou-se ali, os 3 amigos de Daniel nem viram, só sentiram a atmosfera. Foi tão assombrosa a sensação que eles deixaram Daniel sozinho. Muito amigo deles, muito amigo. Por isso que eles inauguraram a fornalha. Vão vocês primeiro. Meu irmão, mas aí o Daniel ficou tão aleluiado, igual Pedro. Caiu. O anjo fala: levanta que eu tenho bênção para te dar. Aí ele levanta e diz o texto, é só você lá. Ele está com os joelhos assim, balançando. O anjo: rapaz, apruma, rapaz. Mas não dá, você não está entendendo, não tem como. Apruma que eu tenho algo da parte de Deus para o teu coração. O apóstolo Paulo, igual, filho. Ele está orando, e ó. Então vou só te dar uma dica, porque isso também não é doutrina. Tá certo? Não significa que só recebe a unção, o Espírito, quem cai. Isso não é doutrina. Tem gente que adora, tem gente que pula, tem gente que chora, tem gente que ri. Mas, meu irmão, acontece que alguma coisa acontece. Nós fisicamente correspondemos ao toque espiritual de Deus em nossas vidas. Você pode dizer amém a isso? Aqui o apóstolo Pedro cai. E alguém aqui vai levantar e falar: ele caiu endemoniado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você não cair no pecado da blasfêmia contra o Espírito. Porque Jesus fala que esse pecado é um pecado eterno. Atribuir a Satanás a manifestação do poder do Espírito Santo, não faz isso não. Se você não entende, fala assim: Espírito Santo, eu fui ensinado de um jeito diferente. Por favor, me ensina. Se é do Senhor, eu quero experimentar na minha vida. Aí a gente volta à mensagem. Coração sedento, vida de santidade, vida de oração. Amém? Mas quando você enxergar coisas acontecendo, se você não entende, diga: Senhor, eu quero experimentar se é do Senhor para a minha vida. Eita, para terminarmos, o Espírito Santo dirige e confirma as ações missionárias da igreja. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela tem visão missionária. Ela sustenta missionários, ela ora por missionários, ela envia missionários. Eu acabei de mostrar a Vivian, acabei de falar que estamos enviando a Priscila, acabei de falar que estamos plantando igrejas ao redor. Era isso que a igreja primitiva fazia, era isso que Paulo, Barnabé, era isso que a igreja fazia. Enviava, plantava. No Velho Testamento, a missão era centrípeda. Era Deus atraindo as nações para Israel, e através de Israel manifestar a glória. Na igreja, a missão é centrífuga. A igreja sai. A igreja não é lugar de chegada, a igreja é ponto de partida. Muitos têm dito assim: seja lá fora o que você é aqui dentro. Eu digo mais, eu digo diferente. Eu digo: seja aqui dentro o que você é lá fora. Quem é a igreja? Se você é aleluiado lá fora, cheio de fome, sede, ora, jejua, meu irmão, quando a gente se reúne aqui em igreja, o fogo desce. Então seja aqui o que você é lá. E nessa palavra eu estou dizendo: seja lá fora um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito Santo. Pode dizer amém a isso?